O tema de hoje abre com uma entrevista especial. Felipe Salto, que é o diretor executivo do IFE, o Instituto Fiscal Independente, organismo do Senado Federal de acompanhamento das contas públicas. O IFE vem fazendo ao longo desse tempo um trabalho esmerado de análise da situação fiscal do Brasil, e eu devo dizer que os relatórios que a entidade tem publicado são obrigatórios para quem quer conhecer o que está acontecendo na economia brasileira e também ter uma perspectiva do que vai acontecer. E eu tenho o prazer de falar com o Felipe Salto, que tem se destacado aí no debate público e também na análise desse momento em que o orçamento está sendo votado no Congresso Nacional com algum atraso e gerando uma série de dúvidas, uma série de expectativas e até mesmo há o temor de que acabe ferindo a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Felipe, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. É um prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Felipe, eu li a análise que tu fizeste no estado de São Paulo sobre o orçamento federal e também outras que outros analistas econômicos apresentaram em relação ao texto que foi discutido. Me surpreende que tenha se permitido chegar a um montante como esse, que na minha avaliação e na de vocês, dado a legislação brasileira, é absolutamente impagável e em muitos aspectos conflituoso com a lei de responsabilidade fiscal. E agora há um debate sobre o que fazer para que esse volume de gastos que estão sendo previstos caibam naquilo que é o limite. Eu lhe pergunto, o teto de gastos está em risco com esse orçamento, Felipe? Olha, o primeiro ponto que a gente precisa ter claro é que o país aprovou em 2016 uma regra constitucional, como você disse, que se chama teto de gastos. Então, as despesas fixadas no orçamento, elas não podem superar, em termos de crescimento, aquilo que está determinado pelo teto, que evolui pela inflação. Então, o que aconteceu no orçamento de 2021 é que despesas chamadas obrigatórias, a exemplo da despesa previdenciária, foram subestimadas. E isso ensejou o aumento de outras despesas a título de emendas dos parlamentares, que acabaram levando, então, a um quadro geral do orçamento em que, quando a gente considera esse problema das subestimativas das obrigatórias, junto com os aumentos que foram feitos nas outras despesas. Tivemos uma interrupção no sinal do Felipe? De corte dessas despesas que foram elevadas e de rearranjo das despesas obrigatórias que foram subestimadas. Felipe, o teto de gastos ele é um patamar estabelecido pela lei que impede que a despesa cresça acima do limite da inflação. Tem muita gente respeitável que eu tenho acompanhado que diz que, na realidade, as despesas são essas aí mesmo e fica muito difícil de cortar e que a alternativa seria flexibilizar o teto, quer dizer, criar um novo teto com uma nova referência de crescimento para as despesas. Tu acha que isso é viável em algum sentido? Então, o teto de gastos não é o problema principal. O problema principal é que o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, nós temos um nível de despesas obrigatórias muito elevado, que cresceu muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, e agora nós estamos diante de uma situação colocada pela pandemia, pela crise do Covid-19, que também exigiu aumentos de despesas públicas que eram inescapáveis, digamos assim. Então, o que é fundamental? Não é tanto a regra fiscal, porque o Brasil ele é pródigo em criar regras fiscais. A gente tem meta para o resultado primário, que é a receita menos a despesa.
a gente tem meta para o gasto público, que é o teto. Agora, a emenda constitucional número 109, que é a chamada PEC emergencial, já promulgada, então virou a emenda 109, criou mais uma regra fiscal que tem a ver com os gastos obrigatórios, né? Se ultrapassar determinado nível de 95% em relação ao total, acionam-se medidas automáticas de ajuste, mas essas regras fiscais todas não têm sido suficientes para produzir um quadro de equilíbrio fiscal. O fundamental, quando a gente discute contas públicas e orçamento, é que se trata do dinheiro arrecadado da população, seja por meio da própria dívida pública que é emitida, seja por meio da arrecadação de tributos, impostos, contribuições, multas e taxas, e como esses recursos são aplicados. Quando você tem um país, um Estado, que consegue ter sustentabilidade nessa equação das contas públicas, do orçamento, o dinheiro vem. Então, fazer dívida pública não é tão caro. Quando existe uma situação como a que nós temos hoje, em que há uma imprevisibilidade muito grande, a dívida, pelas projeções que nós temos na Instituição Fiscal Independente, na IFE do Senado Federal, é que deve continuar crescendo ao longo deste e dos próximos anos. Então, quando isso acontece, o custo da dívida, ele reflete essa situação. Então, o que precisa ser feito não é necessariamente mexer no teto de gastos ou criar novas regras fiscais, ainda que possivelmente esse arcabouço de regras e de legislações e de dispositivos constitucionais deva ser provavelmente revisto, mas é mais ter um plano. Quer dizer, para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. É verdade. E me parece que aqui nós estamos presos nisso que tu falaste, o antigo fetiche da legislação brasileira. Quer dizer, vamos criar uma lei para nos salvar. Aí cria a lei e depois descumpre a lei. Ou flexibiliza a lei. Quer dizer, o teto de gastos não é tão velho assim. O teto de gastos é recente e já está aí sob risco. É uma coisa extraordinária. Pois é, você tem até considerações técnicas que foram feitas em 2016, quando da discussão do teto de gastos. Eu, inclusive, tenho artigos publicados daquela época em que nós mostramos que seria importante ter uma melhor calibragem da regra que estava sendo proposta. Sim. Agora, nós não podemos jogar o bebê junto com a água suja do banho, porque é claro que precisa ter um maior controle das despesas. Agora, como fazer isso? No orçamento deste ano, por exemplo, tem reajuste para militares da ordem de 7,1 bilhões de reais. Claro, foi uma lei aprovada em 2019, então isso dificultava a reversão, né? O processo orçamentário como um todo demorou. Nós ainda não temos a lei orçamentária anual sancionada e estamos em abril. É uma jaca brasileira, né? É a típica jaca brasileira. Já está quase na metade do ano. Pois é, o orçamento ele acabou se transformando numa peça que na verdade, não é discutida como deveria ser. Deveria ser o ápice do processo democrático, porque o orçamento é a partilha do bolo. Só que nós temos 95% aproximadamente de despesas obrigatórias. Pela conta da IFE, o número preciso para esse ano vai ser 93,4%. Então, de R$100, sobra pouco menos de R$7 para discutir. O resto está caminhando pelas indexações, pela própria inflação, pelo salário mínimo, os benefícios sociais, a previdência, o gasto com o pessoal. Então, claro que tudo isso tem a sua importância e precisa ser debatido, mas nós temos que ser mais eficientes, essa é a palavra. A eficiência na gestão orçamentária e fiscal, para que possa haver mais espaço para investimento público, para saúde, para educação, segurança. Então, essa discussão ela fica prejudicada. Por quê? Porque nós tivemos anos e anos de aumentos muito expressivos nas despesas obrigatórias. Então, por isso, hoje o Estado brasileiro investe muito pouco. E quem investe muito pouco, cresce muito pouco também. Esse problema estrutural
das contas públicas, da economia brasileira, não vai ser resolvido da noite para o dia. Ao contrário, vai demandar uns 4, 5 anos se nós fizermos a lição de casa. E, por enquanto, nós não estamos fazendo essa lição de casa. Eu vi um texto também seu, li um texto seu, eu tenho lido continuamente o teu trabalho no Estado de São Paulo e também os relatórios do IFE, como eu disse antes. Tu fizeste também apontamentos relativos à PEC emergencial. Por exemplo, a questão dos gatilhos. Houve um processo de desconstituição dos gatilhos, na minha avaliação. E isso acho que não auxilia em nada na questão das despesas, né, Felipe? Os chamados gatilhos do teto de gastos já estavam previstos na regra do teto, a emenda constitucional número 95. Porém, esses gatilhos, que são medidas automáticas de ajuste, eles agora, com a PEC emergencial, essa emenda 109, eles passaram a estar vinculados a uma nova regra fiscal. Quer dizer, quando a despesa primária obrigatória atingir 95% da despesa primária total, e quando a gente diz primária, quer dizer, sem a despesa com juros da dívida pública, então essas medidas poderiam ser acionadas. Ocorre que, pelas nossas contas, esse percentual de 95%, ainda que nós estejamos próximos dele, só vai ser atingido provavelmente em 2025, que é um ano só a também partir que de o então é risco que haveria de os gatilhos, quando deveria ter muito antes, na tua avaliação, é isso? Pois é, quando a intenção do governo, e correto a meu ver lá em 2019, era permitir o acionamento dessas medidas logo, né, para que o teto de gastos fosse auxiliado e você tivesse aí a contenção de gastos com pessoal, por exemplo. Ano que vem já fosse possível não ter reajustes, porque vale lembrar que 2020 e 2021 não houve reajuste salarial para servidores no âmbito da União. Mas isso decorreu de decisões do governo e da lei complementar número 173. A partir do ano que vem, essa regra não está mais valendo. Então, seria importante que os gatilhos pudessem ser acionados, mas matematicamente, da forma como foi construído, não vai ser. Então, gastou-se tempo, perdeu-se um tempo valioso para aprovar essa PEC emergencial, foi incluída a questão do auxílio emergencial para as pessoas também nesse contexto eu acho que da PEC. Foi a única razão dessa PEC ter sido aprovada, foi o auxílio emergencial, né? Acabou se criando um contexto de barganha, né? Em que o auxílio seria trocado pela aprovação da PEC emergencial. Isso. Porque o auxílio emergencial de 44 bilhões de reais, que vai ser de 250 reais para cada pessoa, em média, né? Então menor do que o do ano passado, ele poderia ter sido feito por uma medida provisória de crédito extraordinário. Porém, houve questionamentos jurídicos, né? Se seria possível fazer o chamado crédito extraordinário, que é uma coisa, como o nome diz, extra-orçamentário, portanto, fora do teto, sem uma PEC. E como havia essa incerteza, então aproveitou-se politicamente esse contexto para trocar uma coisa pela outra, quer dizer, um programa de ajuste fiscal pela medida de 44 bilhões para esse ano. Só que foi um acordo que acabou sendo ruim do ponto de vista do ajuste fiscal. Por quê? Porque as regras que foram criadas não vão produzir esse ajuste, esse corte de despesas, essa contenção do crescimento da despesa obrigatória que era preconizado. Um ponto relativo ao que seria possível cortar nesse orçamento para fazer ele caber no teto são as emendas parlamentares. Mas aí há uma dificuldade de caráter político, né? Quer dizer, qual que é a disposição do Congresso de cortar na própria carne? Tem alternativa que não seja essa, Felipe? Tu consegue identificar o que seria possível fazer para não sacrificar o teto de gastos ou não rompê-lo? Porque me parece, e daí é uma suposição de quem acompanha por interesse, que não é especialista, mas a aprovação, sancionamento desta lei orçamentária é descabidamente uma agressão à lei de responsabilidade fiscal, portanto, crime e responsabilidade, na minha opinião. Pois é, a gente tem que ir com calma nessa avaliação, porque
muita coisa foi feita. Então, o que aconteceu no processo orçamentário? Eu vou dar exemplos. A despesa previdenciária, que é uma despesa relativamente previsível, saiu com um número de 690 bilhões. A projeção da IFE, por exemplo, é 704,5 bilhões. Então, você tem aí uma subestimativa que abriu, na prática, um espaço fiscal para que o relator geral pudesse ter feito aumentos nas chamadas emendas. O cômputo agregado dessas subestimativas nas despesas obrigatórias, a exemplo dessa que eu dei da Previdência, totalizou 26 bilhões de reais. O relator já explicou, inclusive na imprensa, que esse processo foi acompanhado pelo Ministério da Economia. E ele fez um ofício agora, quando do envio da lei orçamentária para a sanção do presidente, o prazo é até 22 de abril, fez um ofício com uma devolução de 10 bilhões, dizendo que ele estaria disposto a retirar 10 bilhões, porque ele teria acordado com o governo 16. Então, a confusão que aconteceu no processo deriva, sobretudo, do executivo, porque você teve foi feita uma coisa, sabe o que me lembra? Desse processo que foi bastante complicado, né? Porque, historicamente, a Comissão Mista de Orçamento, que é composta de deputados e senadores, ela é acompanhada par e passo pelo Executivo. Isso. Então, qual é o imbróglio que nós temos agora? É um orçamento que, pelas contas da IFE, vai precisar ser cortado em 31,9 bilhões. As emendas de relator geral só podem ser cortadas por um projeto de lei ou se o próprio relator retirar. Ele mostrou disposição em retirar os 10 bilhões. Sim. As outras alternativas são o veto parcial, o presidente tem essa possibilidade, e o PLN, que é um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso para tentar corrigir esses problemas. E vale dizer que os problemas não são só nos números, mas também no abono salarial, no auxílio-doença, projeções para esses números do abono e do auxílio-doença que foram consideradas medidas que ainda não aconteceram, como a decisão do Conselho do FAT de jogar despesas do abono para o ano que vem e a questão do auxílio-doença passar a ser pago pelo setor privado. Sabe que isso me lembra muito, isso que tu mencionas em relação à negociação do governo das emendas e agora, né, tenta se rever a posição para poder fazer o corte. Isso me lembra muito a discussão que não é tão antiga, do fim do ano passado, relativa ao funcionalismo, quer dizer, a possibilidade de um funcionalismo ter aumentos, que foi negociado pelo governo. Aí, né, havia um aceite do Palácio Planalto, aí depois resolveram rever a posição pressionados pelo Ministério da Economia, mas já havia sido negociado com o Senado aprovou, aí foi para a Câmara, aí a Câmara resolveu colaborar e derrubou a decisão do Senado. É o tipo de confusão política que impacta, né, no dia a dia fiscal. Teria um impacto financeiro considerável assim como essa está tendo, né? Pois é, o que precisa ter claro é que quando falta liderança e gestão, a gente começa a ver esse tipo de problema. E o processo orçamentário, em meio a essa crise da Covid-19, ele sofreu atrasos, né? A lei orçamentária anual deveria já ter sido aprovada no fim do ano passado. Existe uma lei anterior à do orçamento, que chama-se Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prepara, digamos assim, o orçamento, e essa lei foi aprovada só em dezembro. Então, o orçamento ficou para ser apreciado ao longo do próprio ano ao qual ele se refere, 2021. Isso já foi um pecado original, né? Agora, o maior pecado cometido foi essa falta de sintonia gerada provavelmente por uma dificuldade, né, de produzir e de informar os números mais atualizados para o Congresso, porque o Executivo divulgou no dia 22 de março um relatório que chama-se Relatório Bimestral do Orçamento, com números diferentes do que foram aprovados na LOA. Então, essa falta de coordenação foi o problema principal. Agora, é preciso corrigir o problema, tem solução para esse problema. Eu acho equivocado
falar desde já em crime de responsabilidade fiscal para um problema que tem solução. Quer dizer, é possível corrigir e é importante que essa solução seja acha que há disposição para tanto? Porque, vamos lá, esse orçamento foi escrito sob o acompanhamento do Ministério da Economia e deu no que deu. Eu me pergunto se existe clima para isso. Claro, é uma análise mais política do que técnica, né, Felipe? Pois é, o que a gente tem é a possibilidade de ter instrumentos suficientes para fazer essa correção. Então, quem vai definir o que vai ser feito é o próprio Executivo, junto com o Congresso, e é importante que isso seja feito rapidamente, né? Nós já estamos no dia 8 de abril, e o prazo para sanção, veto ou veto parcial à lei orçamentária anual pelo Presidente da República é dia 22 de abril, porque são contados 15 dias úteis a partir da data do envio da peça orçamentária pelo Congresso ao Executivo. Então, a preocupação que nós estamos aqui revelando é também a preocupação dos poderes instituídos. Ninguém quer cometer atos, né, que possam ser questionados pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário. Então, eu creio que isso vai ser resolvido. Está se aguardando um relatório do Tribunal de Contas, né, Felipe? Pela força das circunstâncias, uma vez que o problema não é um problema trivial. Nós estamos falando do orçamento geral da União. Então, a subestimativa das despesas obrigatórias, o inchaço de outras despesas que levam a essa necessidade de corte do orçamento e as questões do abono salarial e do auxílio-doença, que podem ensejar discussões sobre contabilidade criativa e que tais, né? Não faz tanto tempo que o Brasil já enfrentou essa discussão e é muito importante que isso seja corrigido o quanto antes. Aliás, eu não posso deixar de citar que nós tivemos ali, em virtude da volta da expressão contabilidade criativa, uma nota do Conselho Federal de Contabilistas meio irritados, né? Que não existe esse negócio de contabilidade criativa, isso é uma palavra que estimula, né, a crítica à nossa categoria. Não tem nada a ver, é uma expressão mais do que tradicional na análise das contas públicas, inclusive em caráter internacional, e é praticada a rodo, infelizmente, no Brasil, né? Felipe, deixa eu lhe fazer uma... Oi. Sim, a expressão contabilidade criativa, inclusive outros países adotaram medidas que foram classificadas assim. Em inglês, por exemplo, usou-se muito o termo fiscal gimmicks e outros termos, né, para se referir a isso. E claro que isso é o contrário do que o Conselho de Contadores falou, é enaltecer a importância da contabilidade, né? Então, essas medidas que estão sendo eventualmente cogitadas, elas precisam ser evitadas. Então, um dos papéis da instituição fiscal independente é justamente mostrar com transparência esses riscos, né? E por isso nós publicamos a nota técnica número 46, que tratou exatamente dessas questões no dia 29 de março último. Amanhã sai um novo relatório do IFE, né? Pois é, amanhã nós vamos publicar um estudo especial, que é um estudo sobre a reforma administrativa. Esse é um tema muito importante para o crescimento econômico, para a reorganização do Estado. Existe uma proposta de emenda à Constituição número 32, que trata desse assunto. Então, nós, do ponto de vista fiscal, nós vamos tentar mostrar que tipo de medidas poderiam gerar efeito fiscal relevante, quer dizer, economia de recursos, ou a questão do alongamento das carreiras, a questão dos salários iniciais dos servidores. Então, são tópicos bastante complexos e que demandam aí simulações, o uso dos dados disponíveis, né? Então, nós tivemos um trabalho feito pelo nosso analista, Alessandro Casalé, que é um economista muito bom que a gente tem na equipe, que é uma equipe enxuta, mas que dialogou também com outros setores. O IPEA também publicou estudos sobre esse assunto. E aí, finalmente, amanhã nós vamos ter uma avaliação que eu espero que possa ajudar nesse debate importante, que é o debate da reforma do Estado. Uma reforma do Estado que, eventualmente, possa ter ganhos fiscais, mas que tem um objetivo fundamental também, que é reorganizar as funções, as ações do Estado, a maneira como ele opera,
tendo em vista melhorar lá na ponta a qualidade das políticas públicas de saúde, educação, segurança. Muito bem. Felipe, parabéns aí pelo trabalho do Instituto Fiscal Independente. Lerei amanhã o relatório, como sempre faço em relação aos materiais publicados pela instituição. E aqui, de público, já fiz pelo Twitter, mas vou ressaltar. E eu sei que o Felipe é uma pessoa extremamente cordada, um sujeito muito cordial, participa do debate sempre no altíssimo nível. Eu noto isso pela sua postura nas redes sociais, que é um ambiente que leva a radicalização por natureza. A ponderação tem sido uma virtude da sua conduta. Recentemente o Felipe foi criticado, na minha avaliação, absolutamente injustamente pelo ministro Paulo Guedes, que basicamente pediu a cabeça dele numa audiência no Senado Federal. E eu só posso expressar aqui, Felipe, que tu fazes um grande trabalho no acompanhamento das contas públicas. Continue firme e forte, fazendo o que deve, de forma independente. Parabéns e muito obrigado por cedido um tempo aí para participar aqui do nosso programa. Imagina, Guilherme, é um prazer ter estado aqui com vocês. Agradeço pelo convite e acho que isso é o importante. Nós precisamos ter diálogo. Sim. E o posicionamento do ministro Paulo Guedes é lamentável, como eu disse, mas é compreensível que esse momento de estresse, de necessidade de reagir à crise e de dificuldades do governo de entregar resultado levem a atitudes como essa. Mas nós estamos tranquilos, seguindo com o nosso trabalho. Recebemos aí o apoio de muitos economistas, jornalistas, especialistas, até também do judiciário, de senadores da República. Então isso mostra que, modestamente, nós estamos no caminho certo e vamos continuar esse trabalho. É isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela participação aqui. Bom trabalho e boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem. Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, que é o organismo de acompanhamento das contas públicas do Senado Federal. Felipe aí tem feito um trabalho extraordinário à frente do IFE e eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje. Vamos ver como é que fica a questão do orçamento. Paulo Guedes disse, né, que o teto de gastos era o limite, né, para a sua permanência no governo. E se o texto for aprovado da forma como está, furando o teto, permanece? Será que ele sai? E quem é que entraria? Tem nomes aí que circulam: Luiz Fernando Figueiredo, Mansueto Almeida, o próprio Rogério Marinho, que era da turma do Guedes, aí brigou com o Guedes, aí foi para o outro lado, aí virou desenvolvimentista, inclusive o Guedes chamou ele de fura-teto. E, claro, tem o presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco. Né? Roberto Campos Neto. Roberto Castelo Branco era o presidente da Petrobras, que foi expulso do governo porque estava fazendo o trabalho dele.